nunca deveria ter procurado por Ismael.jpg. Sempre fui fascinado pelo sobrenatural, pelo macabro, pela escuridão que se esconde nas bordas desfocadas da nossa compreensão diária. Mas há linhas que não deveriam ser cruzadas, há véus que não deveriam ser levantados. E agora, enquanto escrevo isso, sinto o peso de olhos invisíveis sobre mim, sentindo a presença de algo que não posso ver, mas que sei que está sempre lá, à espreita. Tudo começou com uma lenda urbana que encontrei em um fórum obscuro da internet, algo sobre uma imagem amaldiçoada conhecida apenas como Ismael Dog. Eu era estudante na época, com muito tempo livre e uma sede insaciável pelo mistério. A lenda falava de uma imagem que, uma vez vista, provocaria pesadelos terríveis e episódios de epilepsia. A imagem era de um cachorro, ou pelo menos o que se parecia com um sorriso humano grotescamente largo. Eles diziam que a imagem exigiria que você ao espalhasse a palavra, ou seja, compartilhasse com outra pessoa, como uma corrente infernal que nunca poderia ser quebrada. Eu ri disso. Deveria ter sido apenas uma história para manter crianças longe da parte profunda da internet, um conto de advertência para aqueles que, como eu, procuram o que está escondido. Mas então eu vi a imagem pela primeira vez. Foi um acidente, um clique errado enquanto eu navegava por um site dedicado ao estranho e ao inexplicável. A imagem estava escondida no final de um longo post sobre aparições paranormais, marcada apenas por um título estranhamente cativante: "Você viu isto? Não olhe." O aviso deveria ter sido suficiente, deveria ter impedido minha curiosidade. Mas eu cliquei. E então eu vi o Ismael Dog. Não era como os cães que eu conhecia, não era como nada que eu já tinha visto antes. Seus olhos brilhavam com uma luz maliciosa, e seu sorriso, e aquele sorriso não era natural. Era como se alguém tivesse esculpido um sorriso humano em um rosto que nunca foi feito para sorrir. Naquele momento, senti uma onda de desconforto, um calafrio que correu pela minha espinha e se alojou no fundo da minha mente. Desviei o olhar, fechei a janela do navegador e tentei esquecer. Mas o dano já estava feito. As noites seguintes foram agitadas. Sonhos perturbadores, visões de olhos brilhantes e dentes brancos e afiados me perseguindo no escuro. Eu acordava suando frio, com o coração batendo forte no peito, incapaz de voltar a dormir. Durante o dia, eu me sentia observado, como se houvesse uma presença à minha volta, sussurrando para eu olhar, para espalhar a palavra. Tentei me convencer de que era apenas minha imaginação, que a lenda da creepypasta tinha entrado na minha cabeça e estava brincando com meus medos. Mas quanto mais eu tentava ignorar, mais intensos os sonhos se tornavam. Eu vi a mão no sonho, aquela mão humana estendida da escuridão, como se me convidando, me chamando. Ele falou comigo em um sussurro que não era som nem voz, mas uma compreensão direta na minha mente. "Espalhe a palavra", ele exigia, sua voz como garras arranhando dentro do meu crânio. "Espalhe a palavra e você estará livre." Eu resisti. Eu sabia o que isso significava: passar a maldição para outro, infectar outra alma inocente com esse terror. Eu não poderia fazer isso. Mas cada noite que passava, cada visão do Ismael Dog que me assombrava, tornava mais difícil resistir. Eu estava perdendo horas de sono, meu trabalho estava sofrendo, e meus amigos começaram a notar. Eles perguntavam se eu estava bem, e eu apenas balançava a cabeça, forçando um sorriso que não alcançava meus olhos. Eu estava preso em um ciclo de terror noturno e exaustão diurna, incapaz de encontrar uma saída. Até que uma noite, o sonho mudou. Eu estava de pé em um quarto escuro, o ar pesado com um cheiro metálico de sangue e ferrugem. A mão estava lá, como sempre, mas desta vez, ela segurava algo, um disco flexível, um objeto obsoleto de uma era passada. "Espalhe a palavra", Ismael Dog repetiu, mas sua voz agora tinha um tom de urgência, uma demanda que eu sabia que não poderia ignorar por muito mais tempo. Eu acordei em pânico, o cheiro ainda enchendo minhas narinas, e soube o que tinha que fazer. Na manhã seguinte, eu estava resoluto.
A busca pela origem de Ismael.jpg tornou-se minha missão singular. Vasculhei fóruns, conversei com outros caçadores do paranormal online, todos os quais pareciam saber do Ismael Dog, mas nenhum tinha visto a imagem verdadeira, apenas falsificações. Eu estava no limite, quase pronto para ceder à demanda da criatura e espalhar a palavra, quando recebi um e-mail. Era de um endereço que eu não reconhecia, com um único anexo, um arquivo de imagem. Meu coração batia forte enquanto eu debatia se deveria abrir ou não. O medo dizia não, mas a necessidade de terminar com isso me impelia a clicar. Antes que eu pudesse decidir, meu computador congelou e a tela ficou preta. Então, lentamente, uma imagem começou a formar-se. Era o Ismael Dog, seu sorriso zombeteiro agora preenchia cada canto da minha visão. E então ele falou, não em palavras, mas em imagens. Visões do passado, do presente, visões de um futuro onde eu era o portador da maldição, espalhando-a para outros inocentes. Eu gritei, um som cru e visceral que eu mal reconheci como meu. Quando consegui desviar o olhar, a imagem tinha desaparecido e meu desktop estava como antes, como se nada tivesse acontecido. Mas algo tinha mudado em mim. Eu sabia o que precisava ser feito. Eu não podia permitir que isso continuasse, não podia ser o veículo para essa maldição espalhar mais terror. Eu tinha que enfrentar isso, tinha que encontrar uma maneira de terminar com Ismael Dog de uma vez por todas. Nos dias que se seguiram, mergulhei nas profundezas escuras da web, buscando alguém que tivesse experienciado algo semelhante, alguém que soubesse como quebrar a maldição do Ismael Dog. Entre relatos de terceira mão e histórias de terror claramente fabricadas, finalmente encontrei um fórum esquecido, um relicário de lendas urbanas e mitos digitais. Foi lá que eu encontrei o nome de uma mulher que afirmava ter escapado da maldição. Ela não deu detalhes, apenas um conjunto de coordenadas e uma data e hora. Eu sabia que tinha que ser lá, que tinha que descobrir o segredo para acabar com isso. Na data marcada, dirigi-me para as coordenadas, que me levaram a uma cabana antiga nas profundezas da floresta. O lugar estava deserto, abandonado, mas ainda emanava uma sensação de expectativa. Entrei, o chão rangendo sob meus pés, e vi um computador antigo sentado sobre uma mesa coberta de poeira. Ao lado, uma pilha de disquetes. Um deles estava rotulado Ismael.jpg, a cura. Hesitei apenas um momento antes de inserir o disquete na unidade e ligar o computador. A tela piscou, linhas de código desfilaram, e então uma mensagem apareceu, para quebrar a maldição, você deve entender o sorriso. As palavras se dissolveram em uma série de imagens, não o Ismael Dog, mas pessoas sorrindo, sorrindo em situações de alegria, de alívio, de conquista. O verdadeiro poder do sorriso, a mensagem dizia, era compartilhar alegria, não terror. Eu tinha que espalhar a palavra, sim, mas a palavra certa. A palavra de esperança. Eu acordei na cabana, o amanhecer entrando pelas janelas quebradas. O computador estava desligado, o disquete desaparecido. Mas eu sabia o que fazer agora. Eu sabia como espalhar o sorriso certo. Quando acordei daquele sonho revelador, algo em mim havia mudado. Eu sentia um estranho alívio, como se uma corrente tivesse sido quebrada. Mas à medida que os dias passavam, uma semente de dúvida começou a brotar em minha mente. Eu havia realmente quebrado a maldição ou apenas transferido a responsabilidade? A internet já não mostrava sinais do Ismael Dog, mas será que isso era um sinal de vitória ou uma armadilha cuidadosamente posta? Então, aconteceu. Um novo e-mail em minha caixa de entrada, um remetente sem nome. Anexado, um arquivo simplesmente intitulado O Sorriso. Sem pensar, cliquei nele, e lá estava ele novamente, aquele mesmo sorriso abominável. Mas havia algo mais, algo que eu não tinha percebido antes. As palavras na tela piscaram em um ritmo hipnótico, vá agora você é o portador. Espalhe a palavra. O verdadeiro horror da minha situação finalmente se cristalizou. Ismael Dog nunca pretendia ser detido.
A maldição não era para ser quebrada, mas espalhada, e eu havia caído em sua armadilha mais astuta. Agora, entendo a verdadeira natureza do sorriso, ou não era um sinal de alegria, mas um símbolo de contágio. E você, que assiste a este vídeo, deve perceber que esta não é apenas uma história. Ao me ouvir, ao ver estas imagens, você está tocado pela maldição. Smile Dog não é apenas uma lenda, é uma realidade, e agora, você também deve espalhar a palavra.